Vamos lá, galera, parte 2, Primeira República. Vamos seguir. Eu parei no slide 8 e a gente vai passar agora pro 9. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os processos de resistência que aconteceram durante a Primeira República, né? Esse processo de modernização, ele vai causar um pouco de exclusão social. Por quê? Vai ter gente que vai ter acesso, vai ter gente que não vai ter acesso. Por exemplo, o pessoal que mora no interior, as comunidades rurais, dificilmente vão ter acesso a isso. Mesmo as pessoas que moram na cidade, somente algumas vão ter acesso a essa modernização, porque eu tenho aí o processo de favelização, onde eu vou ter formação de cortiços, pessoas que vieram do campo para a cidade e até mesmo os imigrantes que não têm condição de morar num grande centro urbano, vai formar as periferias, né? Próximo tópico que eu coloquei aí, coloquei lá, os coronéis e senhores de terras concentravam grande parte da renda. Sim, eu tenho aí não somente uma exclusão social, como uma diferença de classes, uma diferença de poder aquisitivo muito grande. Os pequenos e médios agricultores vão ficar arrasados e, para piorar, temos aí a nossa linda e maravilhosa crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Por decorrência da crise de 29, eu vou ter um aumento do desemprego, eu vou ter um aumento de pessoas que vão estar abaixo da linha da miséria, eu vou ter a questão religiosa, que vai ser o cenário perfeito para criar essas resistências, em particular para os mais pobres. O cara não tem para onde correr, porque tem onde cair vivo, né? Que morto cai em qualquer lugar, e aí ele vai recorrer a quem puder ajudar, a quem estender a mão, e aí você vai ficar em dívida com essa pessoa, isso vai gerar todo aquele problema de revolta, como Canudos, contestado, enfim, são revoltas que tem como sua liderança membros do corpo clerical. Spoiler do próximo vídeo. Eu não vi agora. Eu tenho aí uma imagem, por exemplo, aí da Guerra de Canudos, que é um emblema do descaso do governo. E aí quem é que vai estender a mão? A igreja. Tanto que o líder da formação, né, do povoado de Canudos, ele é um membro da igreja, ele é católico. E aí ele vai oferecer para essa galera uma oportunidade de viver sem morrer de fome, numa comunidade onde eu tenho princípios baseados no socialismo, onde tudo aquilo que eu produzo pertence para todo mundo, junta essa produção num lugar só, depois divide irmãmente para todo mundo. Esse princípio, ele é muito bom para quem não tem quase nada, mas é muito ruim se entrar alguém com muito dinheiro e tiver que dividir tudo aquilo que ele tem com um monte de gente pobre, com um monte de gente miserável. Então, normalmente é isso que acontece para ter muita resistência dessa mudança entre capitalismo e socialismo. Você tem muitas pessoas que não querem abrir mão daquilo que elas têm e muitas pessoas querendo dividir o pouco que tem para poder ganhar mais um pouquinho. Então, Canudos é mais ou menos isso, ela segue essa ideia, onde você tem um monte de gente que tá pobre e miserável e elas vão buscar refúgio no povoado de Canudos, onde a ideia é repartir, onde a ideia é dividir, mesmo que seja pouco, todo mundo é pouco, tem pouco, todo mundo é pobre, todo mundo é rico, não tem rico e pobre no mesmo lugar. Essa é a ideia. Vamos lá. Logo depois ele coloca aí o cangaço, né, entre 1870 e 1940. O cangaço vocês já conheceram provavelmente de muitas fotos, de novela, de série de televisão. Feriado, então, vocês já devem ter se vestido disso há muito tempo. Lampião Maria Bonita, vocês já devem ter ouvido falar desses camaradas aí. Eles são praticamente o exemplo de referência do cangaço. O cangaço é o mais próximo que a gente vai ter aí do nosso mito do Robin Hood. É o mais próximo que a gente tem. Porque, literalmente, o cangaço, eles eram uma milícia, né, que tinha como objetivo tirar daqui dos mais ricos e partilhar entre as pessoas que não tinham nada ou quase nada. Eles faziam uma militância contra as desigualdades sociais e financeiras dentro do território deles. Isso aí ficava aí no Nordeste. E aí ele coloca aí, né? Agir no Nordeste, luta contra a exclusão social e coronelismo. Eles eram nômades, eles não ficavam num lugar só, e isso tornava eles muito difíceis de serem encontrados e pegos.
E aí eu vou ter os coiotes, né, que eram as pessoas que escondiam os cangaceiros, porque eram favoráveis a isso, eles eram ajudados. Em 38, Lampião é executado, junto com ele o movimento praticamente morre. No Ceará, em particular, o movimento do cangaço ele é muito associado ao Padre Cícero, né? Padre Cícero, que era chamado de Cícero Romuão Batista. Hoje, a gente já ouviu falar dele como Padre Inciso, tá? Mesma pessoa. Vamos seguir. Coloquei aí Canudos. 1896, 1897. É rapidinho. Não dura muito tempo não, porque o governo para eles não é benéfico, porque as pessoas estão saindo dos centros urbanos e indo em direção ao povoado de Canudos, porque lá eles tinham condições de vida muito melhores do que a miserável que eles passavam na cidade. Então, vamos lá. Quem era o líder dessa galera? Antônio Conselheiro. Tá? Ele que vai formar o povoado de Canudos. O que vai acontecer? Ele vai se revoltar contra a República, mas em particular contra o descaso da República e os pesados impostos. Tá? Isso vai ser no interior da Bahia, onde vai formar lá o povoado de Canudos. E o que vai acontecer? Vai haver uma campanha militar. Vão haver várias expedições que vão ser enviadas para o povoado de Canudos para passar todo mundo. Tá? Não vou botar panos quentes aqui não. Eles literalmente estavam indo lá para prender e para executar quem oferecesse resistência dentro do povoado de Canudos. E demoraram muito tempo. Tá? Não foi de primeira não. Demoraram muito tempo até conseguir tirar todo mundo de lá e acabar com o povoado de Canudos. Tem até uma observação que eu coloquei tá aqui no slide, né? Que Euclides da Cunha, ele escreve o livro Os Sertões. Esse livro, Os Sertões, ele é inspirado na revolta de Canudos, no interior do Nordeste brasileiro. Esse movimento é muito bacana. Quem quiser depois dar uma pesquisada mais a fundo sobre o movimento de Canudos, eu fortemente aconselho, porque a galera que participou desse movimento tinha interesses muito mais voltados em ajudar o próximo do que o governo. Contestado. Acontece lá na divisão entre Santa Catarina e Paraná. Já fui para o sul, tá? O que acontece com o Contestado? O Contestado era uma região, tá? Era uma região onde os estados de Santa Catarina e do Paraná disputavam. Era uma região de fronteira, onde eles estavam contestando de quem aquele raio daquele pedaço de terra pertencia. E aí vai aparecer aí no panorama uma empresa de fora, uma empresa estrangeira chamada Brasil Railway. Brasil com Z, tá? Brasil Railway. E essa companhia é uma companhia ferroviária que foi criada porque o Brasil precisava fazer uma estrada ferroviária. Lembra que eu falei lá atrás que estava aumentando o desenvolvimento de transportes? Então, a malha ferroviária era um desses transportes que precisava ser aumentado para você poder transportar grandes quantidades de cargas para os portos que ficavam no Sudeste. Então, eu tinha que levar essa quantidade de produto para lá. Senão eu não vendo, senão eu não ganho dinheiro. Então, eu estava aumentando essa minha malha ferroviária e eu tinha que fazer um trecho que ia sair de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Uma estrada de trem de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Qual é a ideia brilhante e genial deles? Começar pelas duas pontas. Eu vou começar as obras em São Paulo e vou começar as obras no Rio Grande do Sul e a gente se encontra no meio. A ideia, a princípio, é ótima. Só que qual é o problema? Quando terminou essa construção, quando terminou essa obra, essa empresa Brasil Railway, ela foi criada exclusivamente para fazer essa estrada de ferro. Quando termina essa estrada de ferro, as pessoas que foram enviadas para lá para poder trabalhar, elas foram simplesmente abandonadas. O cara recebeu um tapa nas costas, muito obrigada, tá aqui o pagamento dos seus dias trabalhados, se vira para voltar para casa. E aí, essa galera não vai ter como voltar, vai estar duro igual um coco. E aí, como é que faz? Fica por lá. E vai acontecer, essa galera vai se aglomerar nessa região aí chamada de Contestado. Tá? Nisso tudo, nessa mixórdia toda, vai surgir um camarada chamado Monge João Maria. E aí, ele vai juntar todas essas pessoas, essa parcela que a gente chama de marginalizados, né? São pessoas que vivem à margem
da sociedade e vai formar aí esse povoado de Contestado. O povoado de Contestado bebe da mesma fonte que o povoado de Canudos. É um povoado com ideais socialistas, com ideais iluministas, sim. Então, vai chamar a atenção, de novo, do governo brasileiro como um foco de resistência, como um foco de militância, e o governo não vai permitir que isso aconteça, assim como não permitiu que o povoado de Canudos fosse para frente. Eu vou enviar o exército para lá e passa a faca em todo mundo. Quem quiser resistir vai morrer, quem não quiser resistir e voltar para a vida capitalista miserável, onde você morre de fome no meio-fio da rua, ótimo. Você vai continuar vivo por mais uma semana. Então, e aí vai durar pouquíssimo tempo, né? Contestado começa em 1912 e vai até 1916. Parte boa é que dura mais que o movimento de Canudos, né? Mas vamos lá. Revolta da vacina, essa é ótima. A revolta da vacina aconteceu o seguinte. Existe um camarada chamado Oswaldo Cruz, ele era um sanitarista. E aí ele percebe que as pessoas estão adoecendo, ele está tentando resolver esse problema. A princípio, acreditava-se que eram os miasmas, que na cidade, né, como a cidade tinha pouquíssima ventilação, eles acreditavam que se eu expandisse as ruas, tornasse as ruas mais ventiladas, isso poderia ajudar. Oswaldo Cruz já pensava que não, ele já achava que eu tinha que criar uma solução um pouco mais permanente. E aí ele começa o desenvolvimento de vacinas. Só que o que acontece? A pessoa, não sei se vocês já conhecem pessoas que trabalham na área da saúde, mas geralmente quem trabalha na área de saúde são pessoas que não têm muito trato social. Né? O cara fala, tem que fazer, tem que fazer. Tu chega lá com a unha encravada, o cara leva a tua cara e fala, você tem que arrancar. Aí tu fica, oi? Tem que arrancar. Te fala com a maior cara lavada como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Para ele para você não. Então, imagina esse cenário onde eu tenho pessoas muito práticas, pessoas muito objetivas e que não têm o menor trato social, que precisam fazer uma campanha de vacinação contra algumas doenças, não todas, porque as vacinas estavam ainda em processo de desenvolvimento. E aí eu tenho que fazer uma campanha de vacinação em massa para a população, sendo que eu não tenho o menor trato social e eu não tenho a menor paciência para explicar para que aquilo serve. O que vai acontecer? Os sanitaristas que são enviados a comando de Oswaldo Cruz vão ser literalmente linchados na rua. Conforme eles iam batendo nas casas das pessoas, eles iam apanhando. Porque ele estava tentando obrigar as pessoas a vacinar sem o mínimo de conscientização, que é o que mostra aí o slide da página 14. É uma charge, obviamente que isso não aconteceu assim, né? Exagerado, mas era uma revolta popular baseada na falta de conhecimento. As pessoas não tinham noção do para que aquilo era. E aí bate uma pessoa na tua porta, vira pra você e fala assim, levanta a manga da tua blusa aí que eu vou espetar você com essa seringa de ferro, que você não sabe o que tem dentro, eu vou injetar esse líquido que você não sabe o que tem aqui dentro no seu corpo. Dependendo de quem você for, se você for aquele armário 2x2, o camarada que falar isso pra você vai perder o centroavante todo. Porque você vai plantar um soco na cara dele. E esse era o grande problema. A falta de informação, a falta de propaganda, de conscientização. Esse foi o grande problema de Oswaldo Cruz e que gerou a revolta da vacina. Beleza? Então vamos seguir. Já tem quase 14 minutos, vou dar uma pausa aqui e a gente vai seguir para a parte 3. Já está no slide 15, falta pouco. Prometo, tá? A gente vai se ver aí na parte 3 daqui a pouquinho.